A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja se movendo em todas as pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Amém. Dízimo, Malaquias 3,10. A pessoa fala assim, mas em Malaquias 3,10 tem que dar o dízimo, senão vai ser amaldiçoado, senão o cortador, o migrador, o devorador vai cortar minhas notas de real, minhas notas de R$100, meu dólar, meu euro, as moedas. As tesourinhas deles é tão forte que até moeda eles conseguem cortar. Um absurdo. Em Malaquias 3,10 diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, em cima disso daqui, muita gente morreu sem poder ouvir um versículo do Novo ou do Velho Testamento. Porque, devido a essa profanação, essa mentira milenar sobre que dízimo é 10% do que a pessoa ganha. Isso é o maior escândalo nas igrejas de todos os tempos, foi o dízimo. O dízimo na época era de legumes, verduras, animais, e era colocado no templo, no depósito, para serem distribuídos para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas, por não herdarem terras como os outros 11 das tribos de Israel. E foi instituído, Deus instituiu o dízimo, é lei, é um mandamento da lei, Deuteronômio 14, nós vamos para lá daqui a pouquinho, para que fosse sustentado esse tipo de pessoa, essa categoria, esse segmento, que, vou repetir, órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas. Não está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é dinheiro, que é papel. Mas lá em Deuteronômio fala que se estiver muito longe, você vende. Sim, você venda, pega o dinheiro, compre para você, para sua família, para sua casa, animais, verduras, o que você quiser. E consumam vocês. Não é para pegar o dinheiro que você vendeu, sua produção, e para trazer para templo, para caverna. Não é para isso. E o templo foi derrubado no ano 70. Prova que Deus viu que não deu resultado nenhum ter esse templo, ter esse local para guardar essas coisas. E vamos ler Malaquias a partir do capítulo 1, para a gente entender esse livro de Malaquias, para quem foi o destinatário dessa repreensão, dessa correção. Malaquias capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Você, nós não somos israelenses, nós não somos judeus, nós não somos hebreus. E também isso daqui foi para aquela época, foi escrito para aquela época, foi um concerto para aquele povo, para aqueles sacerdotes, não para o povo, e sim para os sacerdotes e levitas, que eram os responsáveis entre Deus e o homem, entre o santo dos santos. Então eram eles que apresentavam as ofertas, os sacrifícios e distribuíam os dízimos para esses tipos de pessoas. Perdão. Malaquias, vamos lá. Capítulo 1, do verso 6 ao 10. Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao 10. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai, e o servo respeita o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra?
E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda me perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Verso 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isto não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. E agora, sacerdotes, supliquem a favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para não acenderem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Esse templo na terra não teve quem fechasse. Ninguém fechou essa porta. Tentaram, Nabucodonosor, Antíoco, tentaram fechar, mas não conseguiram. Mas no ano 70, depois de Cristo, ele fechou, ele destruiu, ele colocou abaixo. Então isso aqui foi uma repreensão, foi a reprovação dos atos dos sacerdotes e dos levitas. E aqui não era dinheiro, era animais que era levado para o templo. E Deus não aceitava, Deus reprovou, porque já não era como lá no começo, quando foi instituído pela lei. Aqui em Malaquias, eles já estavam relaxando, fazendo de qualquer jeito, levando animal impuro, coxo, doente, entendeu? Então essas coisas não estavam agradando mais a Deus, não agradava, então não tinha mais interesse. Aí foi esse concerto, foi para eles. Essa chamada de atenção foi para eles. Não para o povo, não para o pessoal, para nós, principalmente nós que somos gentios, que não estamos debaixo da lei. Aqueles que estão em Cristo, que é o templo do Espírito Santo, não está mais na lei. E sim, foi resgatado, e sim, nós estamos na graça de Cristo. Salvo mediante a graça de Cristo. Então, quer dizer, Deus reprovou essas atitudes. E hoje, o que é feito é pregado só Malaquias 3:10. Mas não explica o porquê que chegou lá na frente falando sobre isso, sobre essa reprovação. Aí lá fala que se os sacerdotes voltarem a fazer tudo de novo, como era no começo, apresentar as ofertas, os sacrifícios direitinho, tudo bem, Deus perdoaria, Deus aceitaria, entendeu? Tô repetitivo, foi para os sacerdotes e para os levitas daquela época. Vamos seguir em frente. No mesmo capítulo, do verso 12 ao 14, vamos ler aqui. Verso 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem, verso 13, e vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, fazem com desfeita. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Olha o que era oferecido, olha como estava a situação do sacerdócio naquela época, a falta de respeito que tinha naquela época. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. 14. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Aí aqui, o que acontece nas cavernas?
nos templos, porque não é igreja, igreja somos nós, onde é a habitação do Espírito Santo e onde Deus se move. Nós somos o tabernáculo que desceu do céu, nós somos a Nova Jerusalém. Foi estabelecida dentro de nós, daqueles que creem na morte e que Cristo foi ressuscitado. E cremos que o sangue dele nos batizou, nos purificou, nos lavou. A partir do momento que você confessa, você recebe o selo do Espírito Santo e você vira morada de Deus em espírito. Então, meus amigos, meus irmãos amados, queridos, aqui começou já a repreensão. Maldito seja o enganador contra aquele povo, tá? Não contra. Aqui era dado animal defeituoso. Hoje, se você der nota de R$10, sendo que você pode pôr uma nota de 100, eles tratam você como se você tivesse dado um animal coxo. Mas o que tem a ver uma nota de R$100, de 10 ou com um animal coxo, defeituoso? Tem alguma coisa a ver? O príncipe desse século cegou ou não cegou o povo? O povo está cego ou não está cego? O dízimo é pedra de tropeço ou não é pedra de tropeço? As pessoas confiam ou desconfiam das igrejas? É escândalo em cima de escândalo. Sabe por quê? Porque Deus permite o espírito de erro dentro das cavernas. Os templos não é o Espírito Santo que faz a obra. O dízimo é um preceito, é da lei. É mentira o que pregam nas igrejas. Então, como que Deus pode compartilhar com essa mentira? Aí você fala assim, mas e eu vou fazer o quê? Eu vou sair? Vou para onde? Não, não é sair. Continue. Porque, você tem que ter a ciência que o lugar, por mais belo que você está indo, que você está frequentando, ali Deus não habita. Ali Deus não mora. Ali Deus não está. Pela misericórdia que Deus é misericordioso, a partir do momento que você confessa, você é a igreja dele. Então, aonde você estiver, no seu banheiro, trabalhando, fazendo as necessidades, dormindo, estudando, passeando, ele está dentro de você. O Espírito dele, o Consolador, a promessa do Consolador está dentro de nós. Nós temos que ter isso. Então, aonde você estiver, continue congregando, só que o Espírito Santo vai te incomodar. Você já não vai mais conseguir, ele vai te moldando, ele vai te moldando como um vaso. Entendeu? Ele vai deixar do jeito que é, do jeito que ele quer. Porque quando nós deitarmos, essa carne, essa capa, vai para o pó. Porque para Deus o que interessa é o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro, antes da fundação do mundo, já existia. Hoje, carne, eu tenho o meu nome. Mas o que está aqui dentro não é o meu nome. O Pai sabe, só Ele que sabe qual é o nome do que está aqui dentro. Então, aqui vai voltar, deitou, morreu em Cristo, automaticamente o seu corpo, o Espírito que está dentro de você já é glorificado. A palavra diz que nós seremos semelhantes a Cristo, no corpo glorificado, no que já existia antes da fundação do mundo. Tá? Então, só para você entender, não saia. Está se sentindo bem? Fique. Só que comece já a pensar de outra forma. Não participe de obra nenhuma da lei. Deixa a preguiça de lado, começa a ler. Lê os livros históricos de Jesus. Lê as cartas de Paulo para você ter entendimento. Pede que Cristo venha iluminar os seus olhos, venha abrir o seu entendimento. Para sair, para esse espírito de erro não estar sobre a sua vida. Entendeu? Porque quem prega isso daqui, o espírito de erro está dentro dele. Dízimo é da lei e nós
somos gentios, nós somos salvos pela graça de Cristo. Vamos em frente. Deuteronômio, para quem eram os dízimos? Olha para quem eram os dízimos. Deuteronômio 26:12. Deuteronômio 26:12. Para quem eram os dízimos? (26:12). Os dízimos. Quando no terceiro... E outra coisa, dízimo era uma vez por ano. E tinha uma época que era aqui, ó. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, ou seja, tinha época que não era todos os anos. Não sei explicar agora, isso aqui era uma vez por ano e tinha época que era 3 anos. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Ou seja, esses mandamentos eram para o povo daquela região, para aqueles judeus, para aqueles hebreus. Isso daqui era lei. Lei. Cristo nos resgatou da lei. Ele nos tirou da lei. Então não podemos fazer mais nada que está na lei. Porque senão nós seremos malditos. Nós estaremos pisando no sangue de Cristo da cruz. Se nós voltarmos para trás para praticar as mesmas coisas que tem lá atrás, depois de Cristo, aliás, antes de Cristo, nós estaremos profanando o sangue dele, nós estaremos sendo malditos perante a Deus. O que nós temos que seguir é de Cristo ressuscitado para cá. Vamos lá então para que eram os dízimos. Malaquias 2, vamos voltar em Malaquias 2 para ver o castigo dos sacerdotes. Então aqui começa no capítulo 1, capítulo 2, vai falando sobre o conserto, o castigo, a repreensão de quem? Do povo? Não, dos sacerdotes e dos levitas. Porque eles eram os responsáveis pelos dízimos. Eram eles que estavam dando dízimos, que estavam dando animais aleijados, coxos, de qualquer jeito. Não tem nada a ver para o povo isso daqui. Isso aqui era para eles, sacerdotes. O castigo dos sacerdotes é o título do capítulo 2, verso 1. E agora, sacerdotes, presta atenção. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Tá vendo quem era amaldiçoado aqui? Eram os sacerdotes, não o povo. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. 3. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Verso 4. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenham a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A correção em cima dos sacerdotes, não do povo. Verso do 8 ao 9. Verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Esse tropeçar aqui é uma das coisas mais terríveis que as igrejas milenar têm feito, os costumes, o dízimo. Quantas pessoas não se afastaram, quantas pessoas morreram sem conhecer o Evangelho por causa dos dízimos, por causa desse maldito decreto da lei que eles não respeitaram. Cristo aboliu, mas eles não respeitaram e não respeitam. Quantas pessoas ao nosso redor não querem saber, nem saber de igreja de Deus, por quê? Por causa do dízimo. Porque eles até concordam, oferta, mas quando você fala dízimo, é escândalo. E não pode falar porque não faz parte. Por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9.
Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Se mostraram parciais na aplicação da lei. Por quê? Porque dízimo é da lei. Então deveria ser feito naquela época, antes de Jesus. Na época de Jesus, Jesus nasceu sob a lei. Então não confundam. Quando alguém fala, mas Jesus falou para dar o dízimo do endro, do cominho, e fazer essas coisas sem deixar aquelas. Só que Jesus falou por quê? Porque da cruz, lá era Jesus de Nazaré. Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei. Foi o único que conseguiu cumprir os 613 preceitos, 613 itens da lei. Só ele cumpriu, mais ninguém. Por isso que, pela misericórdia dele, do Pai, ele morreu e nos resgatou daquela maldição. Porque ninguém é capaz de cumprir. Inclusive esses que estão nas cavernas, nos templos, assaltando os incautos, os preguiçosos que têm preguiça de ler, estão assaltando. Vamos abrir o entendimento para que o Espírito de Deus comece a trabalhar nossa mente. Em nome de Jesus. Vamos seguir em frente. Roubar a Deus, Malaquias 3. Essa passagem aqui é o que eles adoram. Malaquias 3, do verso 6 ao 12. Roubo contra a Deus. Verso 6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Nós não somos filhos de Jacó, nós somos filhos por adoção, pelo sangue de Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então aqui fica mais uma prova que nós não somos filhos de Jacó. Não foram destruídos. Verso 7, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Toda essa correção ainda, não se esqueçam, é em cima de quem? Dos sacerdotes. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados. Gente, é chato falar, mas eram os sacerdotes. Era o conserto deles. Aí eles usam isso aqui para o povo, e o povo abraça. E o povo come desse manjar aqui, entendeu? Manjar não, desse fel, que na verdade não é manjar. E pergunta, em que te roubam? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados. Porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Tá vendo? Casa do tesouro era o local onde Deus escolheu para guardar os dízimos, para serem feitos os sacrifícios, para serem colocadas as ofertas. Essa casa do tesouro foi derrubada no ano 70. Vamos em frente. Para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. O que era abrir as janelas do céu? Era chuva, sol, tempo bom naquela época. Porque se abrir a janela do céu, não vai cair. Deus ele é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Lá em cima não tem dinheiro, lá em cima não tem papel, lá em cima não tem corpo. Então se ele abrir a janela do céu não vai cair nada. Então isso aqui ele falava porque era chuva, era sol, era tempo bom para as lavouras. Verso 11, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Tá vendo? Terra não nasce dólar, euro. Se você plantar lá uma nota de 100, não vai nascer. Esquece, tá? Porque tem pessoas que se o pastor falar, a pessoa é perigoso plantar e achar que vai nascer. Mas não nasce não, viu? Não vai germinar não. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Diz o Senhor dos Exércitos. 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então tá, isso daqui foi um conserto, tá? Foi uma reprovação em cima dos sacerdotes. E mesmo que ali fosse falado para o povo, mas foi para o povo daquela época,
foi para o povo antes da derrubada do templo do ano 70. Vamos seguir aqui em frente, vamos em frente. E no dia do juízo, Malaquias 3:5, um pouquinho só atrás aqui, ó, capítulo 3, verso 5. Virei até vocês para juízo. Esse juízo foi o dia do Senhor, foi o dia da vingança, quando ocorreu pela espada do general Tito, filho de Vespasiano, que era imperador na época do ano 70, destruiu Jerusalém. Destruiu. Não ficou pedra sobre pedra, até os alicerces. Eu tenho o livro, a história dos Hebreus, Joséfo fala que até os alicerces foram destruídos, não sobrou nada. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso daqui era uma coisa terrível para Deus, porque Deus, pelo amor, pela misericórdia, pela justiça dele, ele instituiu o dízimo, a lei do dízimo lá em Deuteronômio. Para que ele fez isso? Para socorrer essas pessoas, socorrer as viúvas, porque tinha muita guerra, então os maridos morriam, elas ficavam viúvas, então Deus estabeleceu o dízimo para as viúvas. Os órfãos ficavam sem os pais, eram levados como escravos, como cativos. Deus, pela misericórdia, pela justiça, ele instituiu o dízimo para aquela época, para o jovem, os estrangeiros que vinham de fora, de outras nações, e para os levitas, porque os levitas da tribo de Levi, Israel foi instituído 12 tribos, 11 heranças de terra, de tudo, e uma foi separada, que foram os levitas, os sacerdotes. Eles foram separados, por quê? Porque eles não tinham terra,